Oi, galera! Hoje vamos estar ensinando um passo a passo de como se faz um totem de lona dupla face, desde a criação ao acabamento. Primeiro de tudo, vocês têm que informar a dimensão da estrutura. Nesse caso, ela tem 80 centímetros de largura por 90 centímetros de altura. Com essas dimensões, você informa o design, tanto para ajustar sua arte ou para criar sua arte. Agora aqui com o design Geraldo, ele vai passar algumas informações a mais sobre o totem. Pronto. Então, com essas medidas em mão, a gente vai ter que colocar no Corel para poder fazer a arte. Pode usar outros programas também. Nós usamos aqui na gráfica o CorelDRAW, mas se a pessoa chegar com um arquivo em Illustrator, Canva, Serve também. serve, aqui a gente consegue dar um jeito em qualquer arte. Às vezes o cliente chega até com uma imagem JPEG já pronta, sem resolução. E a gente redesenha para ele, mas às vezes não passa e às vezes quando é algo muito complexo a gente cobra para fazer a alteração, mas é explicado ao cliente antes. Nessa criação aqui, seria para um totem. Ele precisa de um acabamento. Então, o tamanho 80 por 90 não vai ser esse tamanho que vai ser impresso. Vai ser feita a criação aqui, só que a gente vai ter que botar uma sangria para poder usar na estrutura do cliente. Um exemplo, eu tenho que saber do cliente para que ele vai usar. Se é para colocar em um totem de metalon, qual a espessura do metalon? É bom que a gente explicar todo o material, não é que vai ser usado, tudo ali. Isso, porque quanto mais informações o design tiver, menos erro vai ser na hora da confecção do produto dele. Às vezes o cliente pode querer essa lona só para colar na parede. Um exemplo, Verdade. tu não precisa botar uma borda de sangria para ele poder fazer o acabamento na parede. Não precisa. Ele só vai colocar uma cola e colar na parede ou um dupla face. Que é algo simples, não é? Algo simples. No caso daí, o que torna mais complicado é que ainda é dupla face, não é? Ele tem dois lados. Como ele tem dois lados, a gente vai usar nos dois lados uma sangria. Uma sangria pode até ser menor que a outra. Tipo, de um lado deixar com menos sangria. Sangria é o quê? A sangria é uma área a mais para depois da arte. Tipo, a arte tem 80 por 90. A sangria é uma área que passa um pouco para poder fazer um acabamento. Ou então um corte. Certo? Certo. Então, 80 por 90. Vamos começar a criar aqui no CorelDRAW. Pronto. Aqui na tela do Corel, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o tamanho do arquivo. Eu mudo para centímetros e coloco o tamanho real primeiro, 80 por 90. Dou dois cliques aqui no quadradinho para ele criar o tamanho que vai ser a área útil da impressão. E a sangria eu acrescento aqui agora. Coloco mais. Vou botar 20. Deixar um pouco exagerado. Dependendo do material, às vezes não é exagerado, é o suficiente. Mais 20, que vai ser o quê? 10 para cada lado. Aqui no meio eu tenho que botar todas as informações. Para não demorar muito, eu já deixei a arte pronta. Mas, tipo assim, a gente tem que entender para que o cliente vai querer a arte. Se é para fazer propaganda de um produto, se é para fazer propaganda da empresa. No nosso caso, a gente tem uma placa já em cima do muro. Mas o cliente que vem de lá da rua não consegue ver. Consegue visualizar, não é? Porque está em cima do muro, está reto. Então eu preciso colocar um totem. O totem vai ficar paralelo à parede. Para quem está vindo da principal lá, conseguir enxergar e ver, se aproximar da nossa empresa. E de lá ele vai ver uma placa maior com todos os serviços. No caso, a gente tem uma placa que ela segue a parede e não dá para ver. Não Aí dá. você tem que ter uma que saia da parede, Isso, não é? para quem está vindo de lá da frente da rua conseguir enxergar e falar, ah, é ali, ó. Aí vem, quando se aproximar, vai conseguir ver a placa com todas as informações. Entendi. Vamos continuar aqui. Então, nessa arte que eu vou criar, na verdade já está criada, ela não pode chamar muita atenção. Tipo, se eu fizer algo muito colorido, quem vem de lá fica muito poluído, a pessoa não consegue ver. Então é algo simples. Até porque também já temos a outra placa. Já tem a outra placa. Então a pessoa vai ver o quê? A logomarca e vai ver o telefone. Aí vai, na hora, lembrar, não, aquela logo ali que eu vi na internet, ou alguém indicou que vai ter mandado a arte. Vamos lá. Tamanho 80 por 90. O tamanho com a sangria.
Aí tem um segredo aqui. Eu vou pegar essa arte e vou colocar lá no arquivo, só para a gente já se basear. Vou centralizar ela. Vamos lá. Para fazer o acabamento, não precisa ter essa linha preta, porque pode aparecer na hora que for fazer o acabamento da dobra, fica uma linhazinha. Então, para evitar isso e não dificultar para a pessoa fazer o acabamento, por exemplo, se eu deixar essa linha, na hora que vai fazer o acabamento, pode aparecer um fiozinho. E se não tiver ela, a pessoa que vai aplicar vai ficar mais difícil dela poder centralizar na placa. Não tem algo para seguir, não é? Para Isso. descentralizar. Qual é a solução que eu consegui ver nessa parte? Eu vou botar uns pontinhos amarelos só para a pessoa que vai aplicar a lona na estrutura conseguir centralizar certinho para ficar perfeito o serviço. Uhum. E ao mesmo ponto ninguém conseguir ver. Então eu tiro a marca preta. Na verdade tem que ser antes, tá? Eu primeiro vou criar um pontinho bem pequenininho aqui, ó, amarelo, e colocar ele em cada cantinho dessa estrutura, do arquivo. Eu vou apagar essa linha preta e vai ficar só esse pontinho. E é bem discreto, mesmo, não é? Só dá para o técnico que for aplicar ele olhar bem de perto e ver. E centralizar a imagem na estrutura. Aí eu coloco nos 4 cantos da estrutura. É bem pequeno, então a distância não vai deixar ver. Isso. Pronto. Depois disso, eu vou duplicar o arquivo. Os dois estão com esse pontinho. Pode ver que é até difícil de encontrar um arquivo. Tá vendo? Olha lá. Ó. Ele tá aqui. Eu vou preparar o arquivo para impressão. Aí eu vou fazer o quê? Ctrl R. Na hora de salvar, eu vou pegar e colocar um nome aqui para facilitar a vida do impressor também. O impressor tem que saber qual é o material que vai ser impresso, se é lona, se é vinil, se é papel. Então, eu já coloco no próprio nome do arquivo para facilitar a vida dele, que ele já tem informações para não ficar procurando. Quando você cria, você já deixa algumas informações prontas o impressor. Isso. Aqui a gente deixa escrito que vai ser um totem, a impressão vai ser em lona e o tamanho do arquivo para impressão tem 2 metros por 1. Uma coisa também que eu não falei foi essa. Na hora do tamanho, que é 80 por 90, o cliente pensa que a gente vai calcular em cima disso. Mas não é. O arquivo, ele muda o tamanho. De 80 por 90, ele passa com a sangria de 100 por 110, porque tem que ter o acabamento. Então isso modifica um pouco no orçamento também. Então o cliente tem que informar, eu não vou querer com sangria, eu só vou colar na parede. Então o arquivo dele vai ser 80 por 90. Então com essas informações a gente consegue fazer o orçamento e a gente tem que passar isso aí para o vendedor fazer o cálculo também, para passar para o cliente o preço. Entendi. Muitas gráficas perdem até dinheiro nesse caso, porque eles passam o cálculo em cima do 80 por 90 e depois que ele faz o cálculo e vai fazer o serviço, ele gastou mais material. Ele gastou mais material. Imagina esses 10 centímetros em uma lona de 6 metros por 40 metros. Então é algo que, se for em um lugar pequeno, não é tanta dor de cabeça, mas se for grande, já é um prejuízo para a gráfica. Já é um prejuízo para a gráfica. Então tem que estudar antes de passar o orçamento. Ou então, se o cliente passar as informações todas corretas, a gente consegue dar um orçamento na hora, porque só fazer o cálculo. Então, deixando sempre, né, questão aqui que o máximo de informação possível que a pessoa puder dar, tanto da medida quanto da arte, é melhor melhor para gráfica. Para gráfica. Isso. Certo. Vamos lá. Vamos salvar. O restante você vai continuar na parte de impressão agora. A arte está pronta. Já foi explicado como é que serve algumas palavras técnicas, tipo sangria. E agora vamos para a parte de impressão e futuramente de aplicação. Certo. Agora aqui é a parte da impressão. Esse aqui é o material que a gente vai usar, que é a lona.
Aqui a gente pega a arte que o designer criou e prepara para impressão. Aqui está sendo impresso o arquivo que foi feito pelo designer. Para você que quer fazer um totem como esse ou outro tipo de serviço, tendo arte ou não, chama a gente aqui no Zap, porque na gráfica é assim, a versatilidade na tecnologia. Aqui já estamos chegando na parte do acabamento, onde a gente corta a sobra do material. Com o material já impresso, agora é só fazer o acabamento. Nessa parte é onde tem aquele pontinho que você quase não consegue ver. Pode aproximar aqui para conseguir dar para enxergar. Nessa parte onde tem um pontinho, a gente vai fazer um furinho, que é para poder conseguir enxergar aqui atrás para fazer o acabamento. Mais para frente você vai entender. Agora a gente vai fazer a colagem do material no metalon. Essa parte que a gente marcou é onde o metalon vai ficar por cima e a gente vai conseguir se basear. A gente tem que prestar muita atenção no sentido da imagem, para não colar ele de cabeça para baixo. Então, prestando atenção, a gente vai colocar a lona debaixo do metalon. Aonde a gente marcou fazendo furinho na lona, a gente vai colocar o metalon por cima dele para ter uma noção de como alinhar. Pronto, em cada furinho, ó, tá marcando certinho o enquadramento da estrutura. Essa parte é a sangria, onde vai ser feito o acabamento. Esse material, ele colado a lona no metalon, pode ser feita com cola de sapateiro. É a ideal para esse tipo de colagem. Você coloca a cola numa espátula e aplica em cima do metalon junto com a lona. Você tem que fazer esse processo em volta da lona total e em cima do metalon. A cola, após aplicada, esperar de 10 a 5 minutinhos para uma maior aderência. Depois da cola seca, essa cola ela funciona como contato. Vou cortar um pedacinho para vocês entenderem. Ela só cola se ela bater nela mesma. Um exemplo, quando for colar ali, a gente vai bater ela no metalon e ela não solta mais. Tá vendo? Para fazer o acabamento, a gente vai colocar mais ou menos uns 5 dedos e cortar a lona nesse formato. Isso faz em volta da estrutura total. Para fazer a lona ficar mais tensionada, primeiro você cola uma lateral e depois nós vamos passar para a lateral do outro lado. A daqui você não precisa esticar, só basta posicionar a lona em cima do metalon para fazer esse acabamento. Nesse lado, onde a gente vai conseguir dar uma puxadinha, tem que dar uma puxadinha e dobrar. Eu vou estar tensionando a lona na estrutura. Puxa um lado e vem puxando as outras partezinhas que a gente cortou e estica. Não se preocupe com essas ondinhas pouquinha que tá aqui no meio, porque ela vai sair quando a gente fizer essa lateral, tá vendo, meu irmão? E essa lateral. Com a lona tensionada do lado de lá e desse lado daqui, a gente já tem a placa já semi-tensionada. Agora a gente vai fazer a parte de cima
na verdade, a parte da lateral e a parte da outra lateral. Segue a mesma ideia. Como daqui tem uma parte que está ruim para puxar, então esse lado eu vou colocar na posição e com esse lado de cá que eu vou fazer o push. Vou dar uma puxada aqui para poder tensionar. Começa pelos cantinhos. É bom dar uma puxadinha de leve do lado de cá. Porque como esses daqui já estão presos, a lona não vai correr. Você dá uma puxadinha de leve, sobe. Vamos para o outro lado. E aqui a gente vai puxar um pouquinho. Puxa. Se quiser aprender outra coisa, deixa aí nos comentários que a gente pode gravar outro vídeo ensinando outro material, alguma curiosidade que vocês tenham. Fazer o acabamentinho aqui na ponta. E a placa está pronta de um lado. Vamos tirar essa sobra. E do outro lado. De preferência, se quiser, pode pintar essa parte de metalon antes de fazer a aplicação da lona. E aqui está. Bem tensionada. Um segredo: se caso você tensionar e ficar alguma ondulação ou algo imperfeito nessa superfície, você pode pegar o soprador e passar, que ele some, que ele vai dar uma esticada. Quanto mais o sol bate aqui, mais tensionada ela fica. Então, um segredinho para quem não conseguir aplicar e ficar perfeita de primeira. Para estar fazendo a aplicação do outro lado, segue o mesmo conceito, porém tendo um cuidado para que a cola daqui não manche aqui em cima. Para mais trabalhos como esse, segue, curte e comenta aí. Até a próxima!